aí, tudo aí, ele está calado, escutando essas histórias, né, Narciso? Ele já está já dormindo. Nada a ver, né? Eu sei não, mas as poesias dele Eu parece quase uns que cochilos mesmo. ele falou muito de inspiração aí das poesias. É, Ó, que... diga aí, Narciso. Eu considero também essa dimensão poética alguma coisa transcendente mesmo, porque várias coisas eu retomo a leitura e digo, não fui eu. Interessante, essas coisas, e não são poucas as que, às vezes, que acontecem. Ou então, eu escrevi com uma outra intenção e a mensagem chegou de forma muito diferenciada em vários depoimentos que eu colhi, de pessoas que a mensagem chegou de forma muito diferente e não era a visão inicial daquilo que escrevi. Tarcísio, me permita, Tarcísio. Às vezes eu sento no computador, eu quero escrever e não sai nada. Aí eu respeito. E às vezes vem tudo, vírgulas, palavras, tudinho. Às vezes eu acordo, já vem o texto todinho, eu tenho que sentar e fazer. Formas poéticas de escrever, que eu considero uma das mais belas formas, que é o soneto, na maioria das vezes, é essa coisa. Se eu insistir em configurar determinada linha de raciocínio poético para os 14 versos, não sai. E, às vezes, está prontinho e não tem retoque aquilo ali. Então, são pequenas coisas que são um pouco inexplicáveis, assim, para, vamos dizer assim, para o comum dos mortais como eu. E algumas experiências dessa, que eu passei com pessoas bem diferentes, que é que algumas pessoas falarem a meu respeito de coisas que eu nunca conheci, nunca vi aquela pessoa em momento nenhum, e contar até fatos recentes, e não sei, eu até me assustei algumas vezes. Uma dessas, eu até já falei aqui, acho que a gente estava conversando em alguma coisa nesse sentido. Eu estava num velório e na hora do sepultamento eu me afastei e fiquei pensativo, assim, com uma certa distância, vendo aquela cena como se fosse algo meio distante. Chegou um senhorzinho que saiu do nada, não vi, e me diz o seguinte: não se preocupe, eu não vou pedir nada a você. E eu estava lendo, ele lendo minha mente, porque eu achava que ele vinha pedir naquela direção, era um pedinte, era alguma coisa daquilo ali. E ele disse: não, você chegou ontem, e chegou ontem à tarde de uma viagem a trabalho, e eu sei que você está um pouco cansado, mas eu tinha esse recado para lhe dar. Você é uma pessoa muito protegida, muito. Os seus livramentos, talvez você não compreenda a dimensão. Aí aquilo passa um filme, porque durante aquele período conturbado de banco e sala de aula, né, porque teve um determinado momento que eu olhei para o tempo e para o espaço e digo: o que é que eu estou fazendo em 6 faculdades diferentes, ganhando uma mixaria? E ainda tendo que dar conta de uma gerência de banco. Era uma coisa assim, quase como missão. E foi nesse período que eu tive um grau de sinistralidade tão grande que nenhuma seguradora queria, nem me bonificava e não queria nem fazer, porque foram 3 PTs e algumas cacetadas feias. Nunca ninguém saiu machucado, nem eu. E a última delas foi uma coisa tão difícil
de saber assim como é que acontece. Eu estava tirando o carro que tinha acabado de trocar as fitas de freio, tem um Honda Civic de muitos anos, e meu primo, dentro da oficina dele, disse, tu manobra? Deixa comigo. Pô, um carro com 6 anos que eu tinha o carro, viajando para o Recife, naquela fase que estava aí em Recife. E quando eu liguei o carro, ele não foi uma velocidade, não. Ele deu um coice, assim. Ele arrancou do coisa e já era muro na casa do meu primo vizinho, que o muro foi projetado na lateral do Corolla dele, que tinha comprado há cerca de 15 dias. E eu não tinha explicação daquilo ali, sabe? Dentro de uma oficina tem engenheiros, tem pitaqueiros de toda coisa. Eu não conseguia nem tirar, eu não conseguia descer do carro com as pernas, não encontrava no lugar. Não tinha explicação nenhuma. E mais uma vez, no meio de um bocado de gente, meu primo estava a meio metro sentado na cadeira, que podia ter levado o muro e tudo. E graças a Deus, nada aconteceu. Então, eu sou extremamente agradecido a Deus por isso. E outras coisas mais. Há algumas coisas que, às vezes, a gente, por uma mensagem, por um poema e coisa, você tira pessoas de grandes frias, de reflexões que fazem que você se espanta como é que foi visto daquele ângulo. É algumas coisas inexplicáveis. Nesse caminho que eu vejo essa dimensão que eu consigo explicar pouquíssima coisa, mas que existe. Essa dimensão poética é uma delas, porque muitas vezes ela me salvou. Ela, ao desabafar, ao escrever. É uma pena que eu nunca fui muito cuidadoso, só a partir de um determinado tempo. Daquele período nosso, se a gente. Eu tinha uma produção, se lembra que a gente falava muito sobre isso. E eu tinha aqueles caderninhos, aquelas coisas, escrevia pensamento em contracapa de livros e coisa, porque essa inspiração tem que ser captada no momento e posta, vamos dizer, materializada no papel. Eu perdi muita coisa, ou escrevi muita. Vou colocar uma coisa, eu sei que a gente tem muitos espíritos de luz que são escritores, e que eles precisam de um canal para escrever. Quando eu tive a minha primeira crise depressiva mesmo forte, eu tinha 26 anos, e aí eu pedi a Deus que eu queria sair daquilo, eu estava desesperada mesmo, e eu não aceitava o meu estado, não aceitação. E eu me ajoelhei no chão e disse assim, Senhor, eu não aceito estar assim, por que eu estou assim? Eu tenho 2 crianças, eu tenho que cuidar delas, quem foi embora, eu tenho que reagir. Então, eu escutei uma voz que disse assim, escreve. Foi o meu primeiro livro, Buscando Forças para Seguir em Frente. Até aí eu não sabia que ele tinha sido psicografado. Quem disse foi o meu tio, que leu o livro, e ele foi um dos que compôs a mesa no lançamento, e ele falou. Né? Mas até eu entender o que era isso, e que se realmente, até hoje eu ainda fico assim, será que foi mesmo, será que não foi? Mas eu escrevi esse livro em 2 meses. Em 2 meses. E quem seria o autor do caso? Ele não falou quem era? Não, porque eu achava que era eu que estava escrevendo o livro. Eu não sabia que o livro era psicografado. Para mim, era eu. Eu só escutei a voz dizendo, escreve, após a minha oração. E eu peguei a caneta e comecei a escrever. E fui escrevendo. E à medida que eu ia escrevendo, eu fui saindo da depressão. Eu consegui um emprego. Eu comecei a reagir. Tudo na minha vida começou a melhorar. Embora eu só lancei esse livro, eu escrevi em 2013 e 2015
foi o lançamento dele. E eu ganhei a edição dele. E ganhei a festa do lançamento, e ganhei meu vestido, ganhei tudo. Foi lindo. Né? Então, Legal. depois eu soube disso. Como também tem louvores, que eu tenho 70 composições, que eu escutava um coral cantar e eu escrevia. E eu tinha que escrever na hora. Era assim, eu escutava e saía escrevendo, e depois eu cantava na igreja. Né? Igreja evangélica, porque eu era da igreja batista. E eu não entendia por que é que eu era acordada de madrugada para escrever aqueles hinos. E depois eu cantava rapidamente, como se tivesse a música há muito tempo. Eu aprendi. Então, são coisas que acontecem que eu sei que Tarcísio, ele como é passado para ele várias mensagens, porque através das nossas mensagens, poemas, dos nossos livros, ele vai, de alguma forma, falar diferente, não é da mesma forma, para cada leitor. Cada pessoa que lê vai se identificar de alguma maneira. Agora, assim, a experiência mais enriquecedora que eu tive, há muitos anos mesmo, foi a leitura de um livro que eu não sei nenhuma referência dele mais hoje, mas eu ainda tenho a história quase toda, que ela tratava de tipo de teletransporte mesmo. O nome do livro era Dois Destinos. Eu lembro do nome do personagem principal, William Van Brandt, que é uma coisa bem holandesa. E, em 2004, a experiência que eu vivi na Holanda, em vários locais, era de uma, vamos dizer assim, de uma familiaridade tão grande, determinadas cenas, de parada assim, na beira de um canal, aquela bicicleta, aquela, não sei, umas coisas. E depois que eu voltei, eu comecei a entender que poderia ser cenas daquele livro que no passado eu li, que a coisa era muito particular. Mas, assim, não foi os 10 dias que eu passei entre Amsterdã, Brusque e umas 3 ou 4 cidades que nós visitamos, inclusive num palácio lá do banco, que o ABN Bank tinha um palácio para receber reis, rainhas, chefes de estados lá. E a gente passou um dia. A familiaridade com a ambientação medieval lá era uma coisa assustadora. Eu tinha no braço como é que chama aquele negócio do capitão lá de futebol? Sabe, Júlio? Braçadeira. Uma abraçadeira daquela de liderança de um grupo. E do nada, porque muita gente do sul e do sudeste que começou numa brincadeira lá e assim, toda hora eu era escolhido naquela liderança para comandar uma ação e uma coisa. E quando a gente, na hora do almoço, lá o ambiente era belíssimo, aquela coisa muito sofisticada. De talher de prata, algumas coisas com detalhe de ouro lá. E a gente, aquela hora que você se belisca e dizer, porra, eu estou aqui. Mas tinha sempre Mirta está só nos analisando. Hein? Como é? Oi? Mirta está só nos analisando. Aí isso que essas experiências, assim, essas vivências inexplicáveis, né, de memória, ou memórias passadas, não sei, aí por esse campo. É isso. O que passa na minha cabeça aqui agora é o seguinte: a gente tem muito a ideia de que
a gente está sendo influenciado por entidades externas, né? Essa é a ideia que passa do espiritismo, né? Mas, na verdade, nós temos muitos corpos em nós mesmos, né? E muitas vezes, algum de nós é mais avançado do que nós que estamos aqui, né? E aí, a gente não está escutando de uma entidade à parte da gente, a gente está escutando de uma entidade que é a gente mesmo, entendeu? Então, por isso que há uma diferença entre psicografias e escritas poéticas ou escritas textuais. Eu durmo com um caderno na minha cabeceira, para vocês terem ideia, porque quando chega eu tenho que escrever, senão eu vou esquecer. Porque quando você tem um cérebro físico, né, ele não reflete nem 10% do que a sua mente, que não é física, ela está captando. Então, a dificuldade da gente é um cérebro, né? É a nossa felicidade, mas também é a nossa dificuldade, porque ele é muito limitado. Então, por isso que a gente tem que ter um caderno, a gente tem que ter alguma coisa para poder anotar o que chega. Mas não necessariamente é uma entidade externa. Às vezes somos nós mesmos, num nível mais elevado. É como se você, por exemplo, pegasse... Era isso que estava na minha cabeça na hora que vocês estavam falando. Se você tem uma mão invisível, né? Você que está aqui no plano físico, você não vê, mas ela é invisível. Então, ela chega aqui, ela mexe, pega, leva e você não percebe, né? Então, existe esse fenômeno. Seu eu, no nível mais interno, invisível, ele muitas vezes ele joga para você o que você precisa desenvolver, ou o que você precisa escrever, ou o que você precisa colocar para fora, expressar para os outros, como uma missão mesmo de escrever e ensinar para as pessoas, para que elas reavaliem, para que elas reflitam. Então, não necessariamente é uma entidade externa. Quando é uma entidade externa, geralmente ela se nomeia. Quando ela não se nomeia, geralmente é você mesmo que está falando para você. Ou seja, seu nível mais profundo, ele vê que você precisa, nesse plano físico aqui agora, de um suporte que você não está tendo de ninguém, então ele chega com a mão invisível e vai até você. Mas, na verdade, é você mesma num nível muito mais sutil, muito mais rarefeito, muito mais profundo. Entende? Entendi agora. Né? Então, a gente também, como tudo é matemático, né? Cada grupo de sobre-almas, ele é um quadrado perfeito. Então, cada grupo de almas, você tem 144 mil tentáculos de uma personalidade só. 144 mil. Está na Bíblia, está na sequência Fibonacci, está em tudo no meio, né? Então, geralmente, você não encarna todos os 144 mil de uma vez. Pelo menos um percentual dele. Acho que houve uma queda aí na... Foi, travou. Conexão da Mirtz. Se deixar, a gente vai até amanhã de manhã, porque só vai dar 11 horas. Vai dar 10 e meia. Nonato já deu um monte de cochilo por aí escondidinho, tá assim. Ele fica só... É interessante isso aí, essa questão que a Miss está colocando. É verdade. Eu, sinceramente, eu não sei porquê, mas eu tenho uma fixação por falar sobre morte. É incrível. Incrível. Aí eu acabei escrevendo esse livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé, né? Eu observei um fenômeno religioso popular, e aí esse livro aqui acabou saindo de uma monografia, né? Então, aí depois eu encontrei uma mulher aqui no Mirante da Balaiada que lançou um livro chamado Dona Morte. Dona Morte Não Assusta. Esse livro é para criança. Sabia? Voltou. Então,
é interessante, eu fui resgatar ele ali, eu ainda não li esse livro, ainda vou ler ainda. Eu comprei ele só para... Não, vou ler. É porque eu estou lendo um outro livro de um jornalista também, né? Que é um jornalista que morreu, ele está contando o que acontece do lado de lá, né? Que ele está vivenciando. Eu estou lendo ele é do Rio de Janeiro, inclusive, esse cara. Correspondente do outro lado. Diga lá, Mitz. Exatamente. Caído minha conexão, né? Tinha caído aqui. Então, eu estava falando dessa história dos corpos, né? A gente tem uma parte que não encarna e outra parte que está encarnada em, sei lá, em muitos lugares. E quando a gente não tem o suporte devido, uma parte da gente mesmo vem ajudar a gente, pronto. Então, o livro que você escreveu, viu, Cris, deve ter sido você mesma, num nível mais superior aí. Eu acredito. Que boa notícia, né, Mitz? A gente vir do outro lugar para ajudar a gente. Que coisa boa. Pois é. É por isso que o tempo é uma coisa que não é o que a gente imagina, viu? O tempo não é uma coisa que a gente não imagina. Veja essa minha reflexão. Eu fiz há uns 2 ou 3 anos. Tempo e idade. E tempo é o melhor conselheiro, o espelho da verdade. Nele me comparo, me encontro em fases e ciclos, às vezes reflexivo, incerto, mutante, em que me reciclo, me permite perceber o que é verdadeira e real idade. Nem sempre é o tempo, é a idade, é aquilo que desejamos. Seu transcorrer foge um pouco do que mais planejamos, cada tempo e idade tem seu sofrer e sua própria felicidade. Então, são reflexões como essas, assim, que vem pronta, ok? Exato. É interessante aqui, assim, ó, eu não tinha observado, mas a moça que fez esse livro aqui, que é para criança, né? Aí ela colocou umas... Interessante, esse livro aqui era só para contar, mas ainda vou ler esse livro, ainda não li ele. Não, ele é um livro curtinho, acho que eu vou ler ele hoje, né? Mas assim... Como é o nome, Julimar? Como é o nome do livro? Dona Morte Não Assusta. Ó, esse livro foi escrito por uma mulher que ela começou a se interessar pela ideia de morte quando uma criança perguntou para ela sobre isso e ela não sabia responder. Então, o que ela fez foi pesquisar o que cada religião fala sobre a morte. Aí ela até fez aqui ele é bem ilustrado, né? Ó, só para você ter uma ideia. Ó, aqui, ó. Aí tem aqui também de acordo com a visão de cada um, ela fez aqui e é bem interessante. Aí ela está contando para a sobrinha dela, porque uma pessoa da família dela faleceu. Ela disse: por que as pessoas morrem? Por que isso? Aí a criança começou a perguntar, né? E ela não sabia. O nome dessa autora é Selma Márcia Rocha. Ela é caxiense, mas mora em São Luís. Aí ela veio aqui só lançar o livro. Julimar, deixa eu contar aqui falando em morte. Essa mesma moça, a menina que eu falei que gostava da avó e veio saber que a avó morreu 4 anos depois, tem uma história que é mais ou menos o seguinte. Morreu uma aluna, amiga dela, e aí a direção da escola pediu que eu passasse lá, né, para conversar, para dar um suporte. Até a aluna peça do 8º ano. Essa aluna cometeu suicídio. E aí eu conversei lá e essa menina, né, essa moça que eu falando com ela estava passando pela mesma situação, ou seja, poderia também cometer o suicídio. E aí eu comecei a falar com ela, pai, de repente, é como se ela tivesse entrado num estado hipnótico. Ela fechou os olhos. Aí o que acontece? Eu perguntei, onde é que você está agora? Ela estava entrando no banheiro. No banheiro, ela tomou o veneno. E aí depois, ela me contando, ela entrou no quarto. No quarto, ela deitou na cama. E aí morreu.
Aí eu perguntei, quem é que você está vendo agora? Eu estou vendo, quem é que está lhe visitando agora? Minha mãe, os tudinho. Eu digo, o que eles estão dizendo? Tudinho. E outra coisa, ela disse, o dia que você está agora, ela estava num lugar, numa dimensão que a avó dela estava. Ela disse, olha, eu estou aqui, tipo assim, ela escreveu, eu estou aqui numa praia e minha avó está fazendo comida. E ela disse assim, e você está onde? Não, eu estou aqui na porta, eu não entrei ainda. Por que não? Porque não entrei. E ela está vendo ela fazendo a comida. Muito bem. E aí o interessante, rapaz, é que eu digo, meu Deus, como é que essa moça vai voltar? E aí, de repente, ela abriu os olhos. Rapaz, o que me chamou a atenção, a aparência dela, totalmente diferente. Uma paz. Antes, quando eu comecei a falar com ela, o rosto dela estava assim avermelhado, né? Tenso. E uma calma muito grande. Aí ela foi assim, ficou assim, me abraçou e perguntou assim, até assim, você é pastor? Você tem? Não, não sou. Mas assim, essa experiência. E o outro caso também, muito antes desse, eu estava dando aula, isso numa sexta-feira. Aí uma aluna, os alunos disseram, olha, professor, fulana de tal vai se matar, tá falando que vai se matar. Aí eu fui conversar com ela, tudo, não consegui impedir, né, que ela existia coisa lá. Aí no dia seguinte, sábado, eu tive aula na mesma sala. Aí eu tive uma conversa com ela e tal, e aí ela me contou, né, isso era sábado, né, então ela já tinha comprado o chumbinho. No domingo ela ia visitar, despedir da avó, que ela gostava, e segunda-feira, à noitinha, ela se mataria. Aí eu uso uma técnica que é tipo um pacto. A gente faz um pacto. Eu aprendi isso, né? Um pacto pela vida. E que é um negócio complicado. Às vezes a pessoa não consegue fazer. Quer dizer, ela está tão comprometida com a morte que ela não faz o pacto. Então aí nós fizemos um pacto e ela não se matou, né? Um tempo depois ela foi para outra escola, não sei para onde estava lá, né? Mas tem caso que a pessoa não consegue, ela tá, é como se a morte realmente é como se fosse uma entidade mesmo, ela assumiu e pronto, ela não consegue desistir, né? E é uma técnica que eu aprendi, que eu uso sempre que, inclusive aqui em casa mesmo veio uma moça, também trouxe uma moça que ela estava decidida a se matar. Assim. E aí eu fiz a técnica e consegui intervir, né? Mas não é brincadeira. É muito É uma das interessante. coisas mais difíceis. Eu vou só citar aqui uma fala do Prembaba que eu achei interessante. Ele falando que sobre morte, né? Ele falando que a linha é muito tênue entre vida e morte. Mas são. Porque assim, ó, para você chegar a uma dimensão como essa, na verdade, ele disse assim: olha, no fundo não existe morte. A morte não existe, ela você simplesmente é um canal. É um canal é o canal da iluminação, ele chama, né? Iluminação espiritual. Porque assim, você precisa morrer enquanto humano. O ego precisa cair, né? Para você chegar a uma dimensão maior. E ele, sim. Eu desde cedo, de pequeno, eu nunca. Para mim, a morte é uma das grandes mentiras. É como se fosse uma arapuca, é um condicionamento que a gente não conseguiu se livrar. Agora, eu não sei explicar de onde eu tirei isso. Coloquei isso na minha cabeça. Isso eu não estou muito pensando nisso, não, mas de primeiro era muito assim. Eu achava que era uma mentira. É um blefe, né? E que era uma espécie de condicionamento que a gente poderia superar. Sim. Mas eu vou ler bem aqui uma frase aqui do Epicuro, Epicuro, ele fala o seguinte: a morte, portanto, o mais terrível dos males, não é nada para nós, visto que, quando existimos, a morte não chegou. E quando a morte chegou, nós não existimos. Epicuro. Exatamente. São 10 horas e 37 minutos, pessoal. Então, aí, olha, só continuando aí no raciocínio, Givaldo, dessa aí da ideia da morte, desculpa. Né? Então, o Prembaba, ele diz o seguinte, que há uma linha muito tênue entre a morte e a vida. Né? Entre o que a gente chama de morte, né?
e a iluminação. Porque assim, ó, ele compara até como o caminho de um rio. E ele tem um filme, não sei se vocês já chegaram a ver, chamado Isso Existe. É a história dele, é a história do Prem Baba. Como ele se encontrou a iluminação espiritual, né? Como ele conheceu o Maharaj, que era o mestre dele, que ensinou ele a transcender, né? Ele disse, ó, ele comparou esse processo de iluminação como de um rio. O rio ele tem a nascente. Vamos pegar aqui o Rio Itapecuru, lá em Mirador, né? Então ele nasce lá em Mirador, tem a nascente dele em Mirador e vem descendo de lá para cá a água, né? Tá. Aí chega em determinados lugares, a água não consegue passar, né? A água não consegue. Aí ela vai por baixo, às vezes, né? Ou então se transforma em chuva. Aí daqui a pouco para cair do outro lado, né? Porque tem né? Um obstáculo, enfim. Daqui a pouco se transforma em chuva, né? E aí ela vai no sentido daqui lá para São Luís, só um exemplo, né? E até chegar na Baía de São Marcos, né? Essa água vai passar por muitas curvas, muita coisa, né? Essas curvas, né, essas ladeiras, essas descidas, essas subidas, a transformação desse rio em chuva, tudo isso aí são as interdições, são as crenças que a gente põe pela frente, dizendo, rapaz, será que isso existe mesmo? Esses são os questionamentos. Então, nós temos muitos questionamentos que atrapalham o processo de iluminação espiritual. A gente fica duvidando de muita coisa. E a iluminação é um processo de fé, realmente, né? Você tem que realmente, de fato, acreditar, né? Ou seja, você precisa retirar o ego. O ego é uma prisão para o ser humano. O ego ele é como se fosse a condição humana. A impressão que dá é essa, né? Ou você tem o ego ou você não é um ser humano. A impressão que dá é essa aí. Então você precisa deixar o ego cair. E aí quando ele comparando ao rio, né, o processo de iluminação, quando o rio chega no mar, mesmo nesse momento, você percebe que a água do rio não consegue se ligar à água do mar. Ou seja, até nesse momento, o rio não compreende que ele é o mar, né? O rio, ele é o mar, tudo é água, né? Só que elas não conseguem, você consegue ver lá, são águas diferentes, né? E aí só depois de um tempo, né? Depois de muito mexida, né? Dessa água de uma com a outra, é que elas vão se fundindo, né? E é exatamente nessa fusão que há a iluminação espiritual, nesse caso. Então, até que isso aconteça, até que você atinja esse... Por isso que tem muita gente que consegue ter insights, né? Um insight, a pessoa foi numa dimensão e não entende por que foi, e depois voltou e não entendeu nada. E para ela voltar de novo para lá, ela não sabe voltar. Por quê? Porque tem as interdições. Então, como ela só não entendeu o que aconteceu e depois não se interessou a voltar de novo, isso aí acaba que a pessoa ela acha muito melhor desistir e não compreender mesmo, né? Não, vou ficar, isso é preocupação da minha cabeça, né? Ela prefere achar que é só mais uma mirabolância na cabeça dela e deixa para lá. Quando, na verdade, se ela se interessasse de verdade em entender por que aquilo ali ocorreu, talvez ela encontrasse alguma resposta, né? Assim, mais plausível. Então, por isso que a morte não existe, né? A morte, ela é eu acho que é o grande bicho-papão, né? Ela está aqui como um grande assustador do ser humano. Todo mundo se rende diante dela, né? E a gente precisa ir aos cemitérios, né? Precisa
Porque o cemitério ele causa um medo, né, da pessoa. Ninguém quer estar lá, né? Ó, o Nonato agora. No tarô, a morte significa transformação. Pois é. Apenas transformação, né? E tem outra leitura em relação à história do ego, viu? Depois a gente comenta. Porque senão a gente vai ficar até no meio aqui. O Nonato vai falar e ele vai fazer o encerramento aí. Vai abrir outra aba aí, velho. Vai lá. Não é? A sessão corujão já. Mas, e responsabilidade, essa responsabilidade é de Tarcísio, é de Mitz, não é minha, não. Viu? Mas falar dessa coisa, eu chego a pensar, tentando fazer uma análise a partir do que se estuda na Bíblia, dos textos egípcios, eu acho que essa coisa de morte é uma coisa nova para nós, seres humanos. Eu chego a pensar isso. Né? Eu acho, ou nós não morríamos antes de chegarmos aqui, né? Ou outra dimensão, ou nós cometemos alguma coisa e passamos a morrer, passamos a nos transformar em seres para esta Terra. Mas eu não sei se vocês encontram isso nas entrelinhas de algumas obras que viraram filmes, como, por exemplo, As Aventuras de Pi. Não sei se vocês conhecem este livro, né, que virou um filme indiano, As Aventuras de Pi. É muito interessante isso. Porque é como se nós fôssemos apenas instrumentos de continuidade da Terra. Né? E se você... Há uma interpretação de alguns teólogos que saíram da Igreja Católica como ela é, que tem essa compreensão. Né? Se você analisar a expulsão do Éden, aquela coisa toda, é como se alguma coisa aconteceu que nós, seres humanos, deixamos de ser outros seres, ou passamos a ser humanos, uma coisa assim, e passamos a morrer. Por quê? Gente, é impressionante, nós não conseguimos nos acostumar com a ideia de morte. É difícil. Alguns espíritos evoluídos, diríamos assim, talvez consigam ter uma outra explicação, outro sentimento, coisa assim, mas em grande parte os seres humanos não concebem a morte ainda. Né? Como temos essa saída do espírito do corpo, né? Eu acho até que nós vamos ter que abrir aí um outro debate, né? Quando chegarmos a esse debate aí de Matrix, que eu acho que vai ser a Mitzi de novo, que vai falar para a gente, com certeza. Não, Givaldo? Acho que vai ser a Mitzi de novo, porque ninguém tem capacidade para... Matrix 4 está chegando, viu? Matrix 4 está chegando. Ela já sugeriu um tema aí que ela já está trabalhando já para o próximo. Pois é. Então, a gente vai... Essas coisas todas são muito interdisciplinares, né? Nós vamos mexer com isso de novo, com a teoria lá do mito da caverna, né? Quando formos trabalhar a Matrix, com essa coisa das dimensões e por aí vai. Mas, olha, foi muito bacana hoje, viu, gente? Muito legal. Eu acho que havia pouca gente, Cris se soltou bastante, falou, mostrou sua arte, e eu já encontrei seu canal no YouTube, viu? Eu vou dar eu já gravei, já me inscrevi. Muito bacana. Mas é assim, né? Eu estava chegando no meu primeiro dia, não deixa eu falar muito não, porque eu sou palestrante, e palestrante, quando começa a falar, não quer falar. Fala muito. Tá certo. Julimar, depois eu quero ver o seu livro. Põe lá o livro, a referência do livro, viu? Eu quero depois adquirir o seu livro. Beleza. Tá bom? Pois tá certo, gente. É isso. O Tarcísio, como sempre, aí é uma sumidade, é um poço de sabedoria, como dizem lá. Deixa só para encerrar aqui essa parte sobre morte. Então você fecha. Valeu, gente. Um abraço. Assim, só para vocês verem o quanto essa discussão é grande. O Satya Sai Baba é esse... Acho que vocês já viram ele em algum lugar, né? Ele sempre usava essa roupa. Ele é esse Black Power aqui. Satya Sai Baba. Ele, quando morreu em 2011, ele sabia o dia que ia morrer, né? Ele sabia quando ia morrer. Então, ele já estava se preparando para esse dia já. E aí, assim,
o que ele fez? Ó, ele é esse aqui. Esse que está sentado no trono aí. Então, assim, esse aqui é o que veio antes dele, né? É o antecessor dele. Esse aqui é o Prema Sai Baba, que é o que veio agora depois dele. Ele deixou uma foto quando ele morreu, onde essa foto ela estava meio assim turva, né? Mas à medida em que ia se aproximando o momento em que o outro ia voltar, a foto ia ficando mais nítida. E aí até que agora já encontraram o novo Sai Baba, né? A reencarnação dele, né? É um jovem, ele já tem os seus 18, já tem alguns anos já, eu esqueci agora a quantidade. Mas ele já consegue, as pessoas ele tem os mesmos poderes que o Sai Baba tem. Então ele é incrível como ele consegue, tem assim uma inteligência acima da média, uma pessoa extremamente conectada. Então assim, daí é para a gente compreender que assim, existem muitos mistérios, né? Existem muitos mistérios, como o Divaldo colocou aí, né? Há como é o nome que tu fala aí, Divaldo? Há entre nós que não seja mais um de nós. Não seja mais um de nós. E assim, eu vejo que no caso do Sai Baba é só uma prova aí que a gente compreende ainda pouquíssimo ainda dos mistérios ainda que temos aqui. Tem muita coisa para ser revelada, né? E a gente precisa só estar atento mais, né? Eu acho que é mais a atenção. Se a gente parar um pouquinho e perceber os sinais, eu acho que resolve, né? Essas são as minhas palavras de hoje. É que o pessoal está saindo, a Nath está falando que houve um apagão lá no Rio de Janeiro, lá na cidade dela, né? Por isso que ela teve que sair. Ixi, Mas parece que a energia já retornou, né? Então, boa noite a todos, um bom domingo, uma boa semana, muito bom mesmo, muito profundo. Obrigado pelo aprendizado de hoje, com cada um de vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, Mício, valeu, Tarcísio, um abraço, Julimar. Valeu, tchau. Vou te seguir.